Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2013. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. O dólar fechou mais uma vez em alta neste início de semana. Apesar das intervenções do Banco Central, que a partir de hoje começa a ser diária, na última semana a moeda americana atingiu R$ 2,45, a maior cotação dos últimos 5 anos. E a expectativa dos especialistas é que o consumidor sinta no bolso os reflexos dessa alta. O combustível, por exemplo, pode ficar mais caro. O último aumento foi há 6 meses, com um índice de 6,6% para a gasolina e de 5,4% para o óleo diesel. Mas os motoristas podem se preparar, porque abastecer vai ficar mais caro novamente. Um novo reajuste pode ser autorizado ainda este ano. A capacidade de investimentos da Petrobras já estava comprometida por causa do subsídio do governo para os preços da gasolina. A situação se agravou ainda mais com as sucessivas altas do dólar, que estão pressionando os custos com a importação dos combustíveis. Para equiparar o preço da gasolina na refinaria à cotação do produto no mercado externo, segundo especialistas, o reajuste deveria ser de 30,7%, o que elevaria em cerca de 20% o preço nas bombas. Mas o provável é que o aumento, mais uma vez, gire em torno dos 6%. O fato é que, mesmo sem data ou índices definidos, o setor reconhece a necessidade do reajuste. Que os preços estão defasados, todo mundo sabe, e a Petrobras está tomando prejuízo com isso. A alta no preço dos combustíveis deve refletir em todos os segmentos produtivos. Mas, segundo este professor de economia, a medida já deveria ter sido tomada. O remédio é amargo, mas necessário. Não é possível sustentar subsídios por muito tempo. Nós já vimos essa história no passado. Não dá certo. Acaba com a capacidade da Petrobras de investir em mais capacidade produtiva. E, no final, a população acaba pagando a conta do mesmo jeito. Entre os consumidores, há quem entenda que o reajuste é inevitável. O governo já vem segurando isso há um bom tempo. Então parece que não vai ter muita saída para a gente, nós vamos ter que assumir mais esse ônus aí, não tem jeito. Mas a maioria das pessoas tem outra opinião. Peça de carro caríssimo, prestação de carro, custo de vida, enfim, inflação total em cima só do pobre. Uma brincadeira grandiosa, educação para a sustentabilidade. Este é o tema de uma palestra que vai acontecer na próxima quinta-feira no Center Convention em Uberlândia. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o educador ambiental Jay Van Amistel, com um sobrenome difícil, mas que pelo menos eu dei conta, treinei bastante, né, Jay? Não, você mandou bem. Pois é, aliás, é você e o Lucas Oliveira, que também é educador ambiental, que vão ministrar essa palestra na próxima quinta-feira. Antes da gente falar desse tema específico, eu gostaria de falar sobre essa organização de vocês com relação a essa prática da educação ambiental, da sustentabilidade. Boa noite. Boa noite. Bom, antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a OPA, né, que é essa ONG aqui de Uberlândia, que tem um trabalho incrível nessa área de proteção ambiental e que estão trazendo a gente aqui para dar essa palestra. Né? Então, o Instituto Ambiente e Movimento, a gente tem justamente essa visão em relação à questão ambiental que hoje acontece no mundo. É uma visão, né, que nós precisamos ter uma postura positiva. Né? Geralmente, quando você fala com os ambientalistas, às vezes você até, assim, ele vem, né, com a ideia de que, poxa, o mundo está acabando, estão acabando os recursos naturais e no fim da conversa, às vezes você até está se sentindo mal, se sentindo culpado e aí, poxa, às vezes, né, estraga o dia, né, o tal do ecochato, o biodesagradável. Então, na verdade, ele não está dizendo nenhuma mentira. Na verdade, a gente precisa mudar um pouco as coisas como as coisas estão acontecendo. Né? Mas a gente pode também se utilizar de uma maneira, né, mais tranquila e é justamente isso, né, usando ferramentas, né, que atraiam o nosso público. É justamente isso que a palestra dessa quinta-feira, às 19 horas, a gente vai estar abordando. Né? A gente deu o título, né? Até o nosso amigo aqui da OPA, o Felipe Saldanha, ajudou a gente a falar uma brincadeira grandiosa. Porque é isso, né? Como que, através de uma brincadeira, a gente pode estar tratando esses assuntos, né? De sustentabilidade, né? Meio ambiente, natureza, relação homem
natureza. Para que não se torne uma coisa chata, como você falou, Exatamente. Né? Esse assunto que todo mundo discute, mas parece que a coisa não vai muito para frente, porque acaba se tornando uma responsabilidade que talvez em muitos casos pode se tornar um pouco desagradável. Eu quero saber o seguinte, vocês estão com um projeto que inclusive vocês estão desenvolvendo em outros países, já foram até em 4 países no exterior, né? Exatamente. Então, acontece que a gente recebeu um prêmio, né, do Conselho Britânico e fazia parte desse projeto que foi premiado, produziu um material para a internet e divulgar em língua inglesa, né, o projeto. E a partir desse material a gente recebeu o convite para estar operando em vários países, né, para estar levando esse projeto para vários países. Em muitos países aí do mundo a arte e a educação ainda está começando. Então, quando eles veem assim, o trabalho de teatro, como a gente faz, ou com as oficinas, as dinâmicas, para eles assim é tudo muito atrativo, né? Então, assim, choveram convites para a gente, né, pela internet. Poxa, venham aqui para o país. Que legal. Né? Veio convite, inclusive, até do Havaí, né? Aí tem um pessoal que é surfista na equipe, já se animou. Vamos para o Havaí. É, né? Bom que vocês também vão mais, assim vocês vão até mais animados. Exatamente. Né? Me fala uma coisa, nesta palestra de quinta-feira, né, no Center Convention, você falou que tem dinâmicas, apresentações de teatro. Nesse caso também vai ter aqui em Uberlândia ou é só mesmo a palestra para se discutir essa questão de sustentabilidade? Beleza. A gente está passando todas essas técnicas no curso que a gente está dando aqui, né, de inovações em educação e empreendedorismo socioambiental. A gente ontem foi já o primeiro dia do curso, aí foi um dia que a gente fez diversas dinâmicas e brincadeiras. A palestra vai ser voltada mais para essa experiência que a gente estava aqui te contando lá fora, né, de como que foi, né, visitar o Uganda, a Índia, a Tailândia, quais são os desafios ambientais desses países, né? Qual que é o desafio em comum dos países em desenvolvimento, né? A entrada é gratuita? É gratuita, está aberto para todos que se interessarem. Então, só para finalizar, você que está em casa, quer participar, quer assistir essa palestra, debater, na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, no Center Convention, na sala A3. Repetindo, sala A3 do Center Convention, na próxima quinta-feira, às 19 horas, 7 da noite. Jay, olha o nome interessante, hein? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Boa palestra para vocês lá e parabéns obrigado pelo trabalho de vocês. Obrigado. Volte sempre. Valeu. Previsão do tempo em Minas Gerais deve ficar parcialmente nublado no leste. Nas outras regiões mineiras o tempo deve ficar ensolarado. Em Uberlândia, tempo frio pela manhã. À tarde, sol entre nuvens, mas não deve chover. A mínima prevista é de 9 graus e a máxima não passa de 27 graus. Veja o tempo em outras cidades mineiras. Predomínio de sol em Araporã, não deve chover, mínima de 11 e máxima de 30 graus. Em Cascalho Rico, sol na maior parte do dia. À noite, tempo frio, mas não chove, mínima de 10 graus. Céu nublado em Patos de Minas pela manhã, não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima não passa dos 30. Em São Gotardo, sol entre nuvens pela manhã, não deve chover, mínima de 12 e máxima de 26 graus. E depois do intervalo, como fazer para garantir uma aposentadoria sem estar empregado? Uma advogada trabalhista fala pra gente. A gente volta já. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Quando você
começou? Com 15 anos, mas eu sempre gostei de esportes. Adorava as aulas de educação física. Eu também. Tive um professor que me incentivou muito. Bom, vamos lá. Quero ver se você manda bem no atletismo. Vamos nessa. O Brasil é rico em talentos, mas é preciso criar oportunidades para que eles apareçam. Com o programa Atleta na Escola, o governo federal está destinando recursos para incentivar e democratizar a prática de esportes nas escolas e começar a revelar futuros talentos nas pistas, quadras e tatames. Você acha que eu tenho mais talento para corrida ou salto em distância? Quer saber? Por que você não tenta uma corrida de resistência ou algo assim? Ah, é? Quero ver você no tatame, então. Judô? Hoje não, deixa para outro dia. O Brasil quer apoiar o seu talento para os esportes. Entre no site e veja se a sua escola já faz parte do programa. E não deixe de participar dos campeonatos que estão acontecendo em todo o país. Vamos nessa! Ministério da Educação, Governo Federal. Toda criança alfabetizada até os 8 anos. O Brasil está mobilizado para cumprir este compromisso, para que toda criança saiba ler, escrever e fazer as operações matemáticas básicas na idade certa. O trabalho já começou. Durante os próximos 2 anos, os professores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental serão beneficiados por cursos de aperfeiçoamento e bolsas de estudos. As escolas receberão novos materiais pedagógicos e recursos digitais. E com avaliações periódicas, será possível acompanhar o desempenho de cada aluno em todo o país. Você também faz parte deste compromisso, com o presente de cada criança, com o desenvolvimento de um país inteiro. Para saber mais, acesse pacto.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. O Centro de Documentação e Pesquisa em História da Universidade Federal de Uberlândia expõe um acervo de revista e discos, Vozes Femininas, o CEDIS e a Era de Ouro do Rádio, 1930-1960. A exposição acontece a partir de 26 de agosto e o público poderá visitar o acervo de imagens e discos até o dia 30 de novembro de 2013. A exposição tem entrada gratuita e grupos poderão ser acompanhados por guias. Para isso é preciso agendar a visita. O CEDIS funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, no bloco 1Q, no campus Santa Mônica da UFO. Mais informações pelos telefones 3239-4236, 3239-4501 ou pelo e-mail cdhis@ufo.br. Muitas pessoas pensam que precisam estar trabalhando para contribuir com o INSS, mas essas pessoas que não têm renda empregatícia também podem ter uma previdência privada. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a doutora Suziane Cunha, que é advogada tributarista. Doutora Suziane, muito obrigado pela presença mais uma vez, um assunto também não tão polêmico igual os anteriores que a gente já discutiu, mas um assunto que realmente as pessoas às vezes não sabem. Quer dizer, não é só aquele trabalhador com carteira assinada, que trabalha para determinada empresa, que tem o direito da aposentadoria. Existe também a aposentadoria facultativa, é esse o nome mesmo? Como é que é? A aposentadoria não é facultativa, o segurado é que é facultativo, ele pode, praticamente todas as pessoas podem contribuir para a Previdência e se aposentar. Logicamente que existem alguns tipos de benefícios que são inerentes apenas aos trabalhadores. Por exemplo, a aposentadoria especial. Mas, em sua grande maioria, todo mundo pode contribuir para a Previdência após os 16 anos de idade. Pois é, e muita gente fala assim, não, eu não vou, eu já ganho pouco, eu já não dá para pagar nem as minhas dívidas do mês, então eu não tenho dinheiro sobrando para contribuir com o INSS. E às vezes a maioria das pessoas nem pensam no futuro, pensam no agora. Qual o erro nessa questão de pensar no momento e esquecer que daqui a alguns anos a pessoa vai ficar mais velha e talvez vai precisar sim da aposentadoria? As pessoas são normalmente muito imediatistas, elas não pensam no futuro. E no futuro, realmente, uma renda mensal faz diferença, porque você já não tem mais a capacidade de trabalho. E na ausência da capacidade de trabalho, você precisa de uma aposentadoria, que seja uma aposentadoria por invalidez, que seja uma aposentadoria por idade, mas isso você tem que ter a contribuição para que você possa ter o direito
de se aposentar. Pois é, e nesse caso, uma pessoa ela pode ter várias aposentadorias, por exemplo, a de idade, no caso, infelizmente, de uma invalidez também, e junto com a facultativa ou não? Uma anula a outra, como é que funciona isso? A aposentadoria não é facultativa, é o tipo de segurança. Então, ele é um segurado facultativo, mas a aposentadoria é uma só. Tanto que o tempo de aposentadoria por idade, que eu trabalhei como facultativo, vai ser somado ao que eu fui contribuinte obrigatório ou que eu fui empregado. É somado esses tempos para fazer aquela aposentadoria. Então, não existe uma aposentadoria facultativa. É o tipo de segurado que é facultativo. Agora, como é que funciona? Mas eu não posso ter duas aposentadorias no mesmo sistema de previdência. Então, eu trabalhei por tempo de contribuição, tive aposentadoria por tempo de contribuição após 30 anos. Continuo a trabalhar e posso ter uma aposentadoria por idade? Não, eu não posso. Em cada sistema, eu vou ter uma, mas eu posso trabalhar e ter uma contribuição pelo INSS e uma no serviço público federal, estadual ou municipal. Pois é, e qual que é o caminho para a pessoa que, por exemplo, não trabalha numa empresa, que não é descontado na folha de pagamento dela, qual que é o caminho para que ela comece a mudar esse pensamento, preocupar com o futuro? O que ela tem que fazer? Que papelada que ela tem que ter? Ela tem que ir onde? Ela não precisa de uma papelada, ela precisa ou ir até a Previdência Social e se inscrever como segurado facultativo, ou mesmo pela internet. É fácil, as pessoas acessando, elas conseguem, através do site da Previdência Social, fazer a sua inscrição como segurado facultativo. E qual a quantia a pagar para ter uma aposentadoria boa no futuro? Isso vai depender de cada caso. Tem gente que fala assim, não, eu só posso pagar um pouquinho, ou tem até gente que pode pagar mais, mas paga só um pouco. Quanto mais você paga, melhor para o seu futuro. Como é que funciona essa questão da quantidade? É a sua dica, né? É assim, se a pessoa não tiver disponibilidade de pagar nada, pelo menos ela devia pagar em cima de um salário mínimo. Que aí a expectativa vai ser de uma aposentadoria por idade, pode fazer o pagamento de 11%. Entretanto, se é uma pessoa que já trabalhou de carteira assinada, já tem, sei lá, 20 anos de contribuição e quer continuar a contribuir com um salário melhor, ela pode. Mas aí ela vai cair nos 20%. O valor que ela vai pagar vai ser entre o salário de contribuição de 678, que é o salário mínimo, a 4.159, que é o teto da Previdência. Então, eu posso ir nesse valor de acordo com o que eu posso pagar. Só que só pode pagar 11% quem paga em cima do salário mínimo. Sim, o restante tem que ir em cima dos 20%. Né? É necessário que você pague 20% em cima do salário de contribuição que você almeja receber. O cálculo do salário de benefício já é uma coisa mais complexa, porque você vai olhar, você vai calcular de julho de 94 até o mês anterior da sua aposentadoria. Suponhamos que dê 200 meses. Eles vão excluir 20% desses meses e vão fazer uma média aritmética depois que esses valores são devidamente corrigidos pela correção monetária. Entendi. Agora tem um caso que eu sei que gera uma outra discussão mais aprofundada, mas eu gostaria que você pelo menos citasse nessa questão. Empregadas domésticas, as pessoas que hoje em dia, essas pessoas estão tendo vários direitos e tudo, e nessa hora também, ela da mesma forma, tem alguns casos específicos? É da mesma forma. O cálculo do salário de benefício dela vai ser calculado como qualquer outro segurado. Agora os direitos estão sendo mais reconhecidos, mas ela já era como um segurado obrigatório da Previdência, ela não era facultativa. E hoje mais ainda é um segurado obrigatório. Ela vai ter direito a todos os direitos que qualquer outro trabalhador normal teria. Com relação àquilo que você estava falando antes da entrevista, dela ser casada com uma pessoa que tem um salário já nesse caso. Mas aí não é doméstica, aí é dona de casa. Dona de casa. Isso. Nesse caso, ela perde esse direito. No caso da dona de casa, ela é um segurado facultativo. Nesse caso, se ela for contribuinte como dona de casa, o percentual dela muda de contribuição. Entretanto, ela tem que avaliar a renda das pessoas que moram com ela, que são dependentes dela e que ela depende, dentro da relação da previdência de dependentes. Nesse caso, quando o marido tem uma renda maior do que 2 salários mínimos, ela não pode contribuir como dona de casa, ela tem que contribuir como facultativa. Entretanto, ela não vai enquadrar na categoria específica de dona de casa,
Tá certo. Doutora Suzana, tem muita coisa para se falar nesse assunto, o tempo é muito curto para a gente falar tantas coisas dessa previdência facultativa, né? Mas eu gostaria que você voltasse sempre com novas dicas, com novos assuntos para a gente debater aqui, viu? Muito obrigado mais uma vez pela presença. E no quadro Mercado de Trabalho desta terça-feira, você confere as vagas disponíveis no CEPER de Uberlândia. Oportunidade de emprego para técnico em segurança do trabalho. O candidato precisa ter experiência de 6 meses na área e curso técnico. É para ganhar R$ 1.700 mais benefícios. Vaga também para técnico de enfermagem. Não é exigido experiência, mas o candidato precisa ter curso técnico. O salário é de R$ 800 mais benefícios. E para auxiliar de linha de produção. São 4 vagas para ganhar R$ 940 mais benefícios. Não é preciso ter experiência. E vaga ainda para auxiliar de compras. O candidato precisa ter conhecimento na área com experiência comprovada. O salário é de R$ 1.200 mais benefícios. E oportunidade também para auxiliar administrativo. O salário é de R$ 900 mais benefícios e é exigida experiência. Essas e outras oportunidades você encontra no CEPER, antigo Cine de Uberlândia. Ele está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. O telefone para contato é 3231-4433. E daqui a pouco, lendas, contos e causos populares do Piauí viram telas e podem ser conferidas em uma exposição aqui em Uberlândia. A gente volta em instantes. Você acha que com o crack eles estariam se divertindo assim? Com o crack, até mesmo a melhor amizade entre pais e filhos estaria prejudicada. O crack é devastador, tira tudo de melhor da sua vida e influencia todos que estão à sua volta. Pense bem, a vida não é uma droga. Fique longe do crack. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Atleta do século, tricampeão do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos. Porque de Copa a gente entende. Acesse e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Entre no site esporte.gov.br e faça parte você também da maior torcida do Brasil. Ministério do Esporte, Governo Federal. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. No dia 11 de setembro de 2013, às 19 horas, no anfiteatro do Bloco 3Q do campus Santa Mônica, da Universidade Federal de Uberlândia, o campeão brasileiro de xadrez, mestre Rafael Leitão, vai ministrar a palestra Estratégias do Xadrez do Tabuleiro para a Vida. O evento é gratuito e aberto ao público. Colou o grau a primeira turma de Pedagogia à distância da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Para mais de 100 alunos, sonho realizado, um diploma de graduação em mãos e a qualificação para o mercado de trabalho. No anfiteatro do Bloco 3Q do campus Santa Mônica da UFO, a colação de grau da primeira turma do curso de graduação em Pedagogia à distância da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. A solenidade contou com a presença de 180 alunos de 5 diferentes polos da região: Araxá, Carneirinho, Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia.
O curso foi realizado através da iniciativa do governo federal em criar a Universidade Aberta do Brasil, que é um sistema integrado de universidades públicas que tem como objetivo apoiar a formação continuada de professores e as iniciativas das instituições públicas de ensino superior na criação e oferta dos cursos de aperfeiçoamento, graduação e especialização na modalidade à distância. Lendas, contos e causos populares do Piauí viram telas e podem ser conferidas em uma exposição inusitada aqui em Uberlândia. Com o tema Vultos do Não Se Pode, uma artista plástica mantém viva a tradição de 200 anos. Na Galeria Ido Finotti, um pouquinho do Piauí, em Uberlândia. 9 telas em acrílico retratam vultos do Não Se Pode, uma história conhecida em Teresina e que faz parte da cultura popular. Era uma mulher que aparecia quase todas as noites, pelo que contaram, né? E geralmente pedia cigarro para alguém. Mas quando tentavam conversar com ela, ela saía correndo e gritando, não se pode, não se pode. E ninguém entendia o que não podia. Não podia ter contato com outra pessoa, conversar, acender o cigarro. O trabalho, feito em 6 meses pela artista plástica formada na UFO, chama atenção pela disposição das gravuras, cores e luz. Aqui, a identidade de um lugar é imortalizada em causos e contos, tradição que desperta artistas, motiva reflexões e questionamentos. Todos os não se podes que eu ouvi até hoje, assim, eu tentei meio que pensar nisso, repensar atualmente o que não se pode, principalmente mulheres, né, porque é uma lenda feminina, assim. O que é que as mulheres não podem? E o nosso TV Notícias desta terça-feira fica por aqui. Amanhã, quarta, a gente volta com mais para você às 6h30 da noite. Tenham todos uma ótima noite. Obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã. Até lá.